Nenhuma nação respira a cultura da luta como o Brasil. Das praias do Rio de Janeiro às arenas ali de São Paulo, o sangue, o suor e a técnica se misturam numa dança brutal, que chamamos com carinho de Vale Tudo. Mas a história do nosso amado Vale Tudo, ou MMA, não é assim tão linear. Na verdade, é um belo cruzado na ponta do queixo, após a luta já ter acabado, acarretando um nocaute limpo. Ou seria sujo? É uma saga caótica, cheia de altos, baixos e, surpreendentemente, duas brigas generalizadas podem ter definido os rumos do esporte com exatos 28 anos de diferença. Vivemos hoje uma febre que vem sendo chamada de Celebrity Boxing aqui em São Paulo. Mas lá atrás tivemos outra febre, a dos Pit Boys, e também as guerras do jiu-jitsu contra a luta livre ou qualquer outra modalidade que não fosse a Gracie. Esta é uma crônica de como o esporte mais selvagem do mundo aprendeu a se comportar e de como, às vezes, ele simplesmente não consegue. Voltamos lá no dia 27 de setembro de 1997. Para entender o Pentagon Combat. E para isso, você precisa entender o Rio de Janeiro lá na década de 90. Não havia UFC na TV aberta ou em canais. O que tínhamos era o Vale Tudo, em uma forma mais pura, mais visceral e, sejamos honestos, muito mais perigoso. O esporte era a personificação da rivalidade de escolas. O jiu-jitsu brasileiro, representado em sua maioria pela família Gracie, contra a luta livre esportiva. O Vale Tudo da época não tinha as luvas acolchoadas como hoje, nem as regras unificadas. Era literalmente um Vale Tudo de verdade. Cabeçadas, pisões, golpes nos genitais e uma atmosfera de guerra civil. Os eventos eram realizados em academias, clubes, galpões e ginásios com estrutura precária. E a plateia? A plateia era uma extensão do corner. Mas no Pentagon Combat, o pavio e a bomba tinham nome e sobrenome: Renzo Gracie e Eugênio Tadeu. A data escolhida, como falei há pouco, foi dia 27 de setembro de 1997, no Tijuca Tênis Clube. No Rio, a tensão atingiu o ponto de ebulição. O evento, o Pentagon Combat, era financiado por ninguém menos que o Sheikh Tanum bin Zayed Al Nahyan, o homem que, ironicamente, anos depois fundaria o ADCC, o maior evento de grappling do mundo, um verdadeiro modelo de profissionalismo. A luta principal era o clímax de uma rixa histórica: Renzo Gracie, representando o jiu-jitsu, contra Eugênio Tadeu, representante da luta livre. O que aconteceu ali não foi uma luta, foi sim uma declaração de guerra. O combate foi intenso, violento, com a plateia ensandecida a cada queda, a cada golpe. Quando a luta já estava em um nível de selvageria insustentável, a situação degringolou. Renzo Gracie, já cansado, vindo de lutas em Abu Dhabi e também no Japão em poucos dias, aliado a um Eugênio Tadeu no seu prime físico e técnico. A confusão começou após torcedores, que já estavam colados no cage, chutaram o representante de jiu-jitsu enquanto esse segurava a grade. E as luzes então foram apagadas e o quebra-quebra generalizado, com direito a socos, chutes, cadeiras voando e tiros, teve início. E o ginásio se transformou em uma praça de guerra. O Pentagon Combat não terminou com o vencedor. Terminou com a proibição do Vale Tudo no Rio de Janeiro por anos, que deixou uma mensagem clara. O Vale Tudo era violento demais, desorganizado demais, marginalizado demais. A selvageria ocorrida no evento forçou o esporte a se olhar no espelho, e se quisesse sobreviver, teria que mudar, teria que evoluir. O caos de 1997 foi, na verdade, o catalisador que forçou o esporte brasileiro a abraçar a profissionalização que vinha sendo desenvolvida nos Estados Unidos, no UFC. Era a transição forçada do Vale Tudo para o MMA, de uma rinha de galo para um esporte, com regras unificadas, luvas e o mais importante, o respeito.
esporte que emergiu da escuridão dos ringues brasileiros se transformou em uma potência. O MMA se tornou global. O UFC dominou o mundo e nomes como Anderson Silva, José Aldo, Minotauro e a lenda Wanderlei Silva levaram a bandeira verde e amarela ao topo. As velhas rivalidades de escolas foram substituídas por um respeito profissional. Lutadores do Brasil não lutavam mais pelo jiu-jitsu, ou pela luta livre, ou pelo boxe, ou pelo taekwondo, ou pelo karatê. Eles lutavam em MMA. Eles lutavam pelo Brasil. O esporte cresceu em audiência, patrocínios e principalmente organização. Mas como a história nos ensina, a luta sempre encontra um novo caminho para o caos. Quase 3 décadas depois do banimento no Rio, o esporte vive uma nova febre, o boxe entre celebridades. Em um movimento de nostalgia, lendas do passado voltam aos rings, não ali para lutar por um cinturão de MMA, mas para faturar, sentir aquela adrenalina correndo no sangue e, claro, se divertir em lutas de boxe. É a volta do espetáculo que, ironicamente, o Vale Tudo sempre foi. Só que agora, sob o selo de grandes marcas e como a produção hollywoodiana, e é neste cenário que o esporte mais uma vez nos prega uma peça. O evento, Spaten Fight Night 2 em São Paulo. O local, uma casa de espetáculos com estrutura impecável, transmissão de alta qualidade. Nenhum ingresso foi vendido, apenas convidados VIP, com vestimentas de gala e o principal, um marketing gigantesco. A luta principal trazia 2 ícones absolutos do esporte brasileiro, de modalidades diferentes. Acelino Popó Freitas, o lendário pugilista, tetracampeão mundial de boxe, conhecido por seu poder de nocaute. E do outro lado, Wanderlei Silva, o cachorro louco, um dos maiores nomes da história do MMA, o Mr. Pride, conhecido por sua agressividade insana. O hype era estrondoso e uma narrativa clara, o boxe contra o MMA. A luta entre Popó e Wanderlei pode até ser considerada o ápice do show business no esporte. Não era um duelo de vida ou morte, como se falava isso lá nos anos 90. Era um espetáculo de entretenimento. Mas ali, as regras eram claras. Boxe inglês puro. Wanderlei Silva estava visivelmente frustrado com as dificuldades de se adaptar ao ritmo do boxe. No quarto round, o anticlímax. A luta termina por desclassificação e Popó é declarado vencedor, após Wanderlei aplicar diversos golpes ilegais. Mas o que realmente roubou a cena não foi a decisão, e sim um déjà vu que se seguiu. Uma nova briga generalizada eclodiu no ringue, fazendo relembrar o passado distante, porém vivo na memória de quem o presenciou. Desta vez não era o torcedor desconhecido em um ginásio sem preparo, mas sim as equipes de 2 ícones do esporte em um evento de milhões e milhões de reais. O caos então tomou conta. Em meio a uma confusão generalizada, a cena marcante do corpo caído no meio do ringue rodou o mundo, trazendo novamente aquela triste lembrança do passado. O Pentagon Combate de 1997 foi uma tragédia, uma falha de organização que levou à punição de um esporte inteiro. O caos daquela noite quase matou o Vale Tudo brasileiro. Já o Spaten Fight Night 2, uma superprodução, pode ter falhado por tentar controlar uma paixão ou por negligenciar que ali, naquela noite, 2 dos mais aguerridos contenders se enfrentariam. Mas eu te pergunto, qual a sua opinião sobre os acontecimentos? O que você acha que pode ser feito para melhorar essa visão dos lutadores? Equipe técnica? É paixão? Ou ali são um monte de malucos que estão ali simplesmente por dinheiro? Deixe o seu comentário. E não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias épicas como essa. Valeu. Os